Hashtag a voz da visão atual igual desconstruído visões preconceituosas. Bem-vindos e bem-vindas ao Voices MBC, aqui é a voz da opinião, aqui é a voz de Laville. Curta, compartilhe, e se inscrevam por favor, preciso de 500 inscritos para começar a ganhar dinheiro com esse canal, então, peço, ajudas para começar a vencer essa meta de 500 inscritos no Voices MBC, pode me ajudar? Desde já eu humildemente agradeço e digo que sou extremamente grato a ti. Curtam, compartilhem, ative o sininho, pois, infelizmente não patentei a preda para ganhar dinheiro com essa patente. Então vamos para o assunto de hoje, espero que lhe agrade, e comentem depois, vamos socializar as coisas, pois, é muita bomba caindo em minha vida para pouca vida, então vamos lá. Preciso dos seus apoios. Em uma sexta-feira de 23 de março de 2012 eu publiquei um texto na coluna Debate falando sobre o Brasil ser um país preconceituoso, no extinto de 2008 a 2024 blog o MBC News, e nele eu abordei e é que vou trabalhar hoje para destrinchar coisinha por coisinha em minha visão atual. Então vamos nessa. Abordar o inabordável e hoje a banana vai comer o macaco e pense em uma banana grande e grossa, viu? Brincadeiras à parte, hoje eu vou resumir os 14 trópicos em 14 perguntas e irei respondê-las. Para contribuir ou fortalecer sua reflexão. Então, é muita bomba para pouca ilha fascista a ser jogada essa bomba toda. Capítulo 1. Debatendo com os sem preconceitos. Subcapítulo 1.1. Preconceito por condição sexual. 1. Preconceito para quê? Já que todo mundo é diferente e isso que faz o mundo ser melhor. Resposta: isso é veríssimo, o mundo é melhor graças a esta diferenciação, pois, um mundo igual a todos não teria algo por completo e sim cópias que nunca se completariam, e que ainda pior, não haveria como pessoa para fazer a diferença no lado bom que é lhe ajudar a ver os teus erros ou lhe completar apoiando-se os seus erros e quedas, desta maneira, fazendo de tal forma uma atualização em você e nos seus pensamentos. Imagine no vale dois ativos. O que seria sem o ser diferente, ou seja, passivo? Seria uma confusão em um aí, ui para a reversa com cada um tendo dor, né? Ou imagine um homem hetero e uma mulher que ambos são explosivos? Iriam explodir ao redor como se fosse uma supernova devastadora? Pense nisso. Reflitam as questões. 2. Para que terei preconceito contra os gays já que eles odam o corpo deles e não o meu? Resposta: o próprio trópico já fala tudo, eles estão dando o corpo deles, eles têm o direito deles de agirem com seus corpos e fazerem o que quiserem dele na qual esse ato não prejudica ou tira nada da vida de ninguém. Pois se eles tiverem que fazer isso, com toda certeza o prazer da dor não irá ser sentido em você, ou será que quando mete no fuzueto dele você ainda sentado sente algo entrando com força, se levanta aos sustos e prazer com a forte picada derrubando o seu chazinho que estava tomando no chão e fica revoltado com algo duro pela entrada alheira e fica mais revoltado ainda por estar sentindo prazer com seu membro duro alerta e revoltado com tudo isso? Enfim, tudo isso sim são atos deles neles e não está entrando no seu buraco negro e lhe levando para uma nova dimensão de prazer de você de membro duro ou revoltado pela excitação ou por só sentir e não ver de fato entrando em ti. Então eles namorando quem sente a dor do prazer são eles e não você e até mesmo você não tem respaldo nenhum para questionar o jeito de namorar dos outros. Sendo é claro que isso não interfere em nada em sua vida. Ou será que quando ele enfia os 30 centímetros quem se arromba é ti? 3. Por que terei preconceito contra os gays já que não são todos que são de chamar atenção ou fazer escândalo? Resposta: é um assunto meio polêmico, pois até mesmo eles têm um pouco de ser contra os afeminados e escandalosos, todavia, isso não é da conta de ninguém, pois é o mesmo que ver um homem com uma melancia na cabeça, camisa de estampa de onça e calça de estampa zebra? Bem ou mal quem está assim chamando atenção na rua é você ou ele? E quem está passando vergonha é a ti ou ele? Então vamos refletir. Subcapítulo 1.2. Preconceito por etnias. 1. Para que terei preconceito contra os negros já que não posso generalizar que todos os negros é mau caráter ou pobre ou sem caráter? Resposta: desse racismo é doentio,
estrutural e cultural que é forte pelo Brasil e mundo, muitas das vezes em razão de que foi proibido a nós negros estudarmos com qualidade comparada a uma pessoa branca que os brancos sempre tiveram as maiores e melhores educações e ensino do mundo. Também, achar que por uma tonalidade de pele um ser humano é ladrão é muita falta de reflexão e covardia. Além que, nós negros somos oprimidos, cerceados para boas condições de vida e acesso do que realmente tem um alto valor comparado à pessoa branca que tem tudo. Isso merece um profundo estudo à cultura negra e branca para ver que nós negros somos negados a ter vida digna. E ainda disso, tem ladrão branco, negro, amarelo, azul, multicolor e tudo mais, e sendo assim, cor não identifica se a pessoa é ladrão ou não, e no caso o que gera o ladrão e muitas das vezes suas criações, experiências, contextos, culturas, raízes e a sua sociedade ao seu redor do que outra coisa como um simples traço de cor. Assim, tem que levar em consideração os contextos sociais da pessoa e a sua fundamentação, além, é claro, a pessoa roubar algo para dizer se a pessoa é ladra ou não. Sendo que nem por isso pode se chamar de ladrão na primeira hora, pois tem transtornos que fazem a pessoa mesmo tendo tudo financeiramente, que, contudo, roubar por alguma patologia. 2. Para que eu terei preconceito contra uma raça já que Deus fez assim? Resposta: e se Deus fez assim, tem uma explicação e não é inferior ou superior, pois todos somos da raça humana sendo negro ou branco, ou amarelo. Assim, essa coisa de preconceito por cor e falar que branco é a evolução do ser humano é uma coisa idiota e sem cabimento, e sem falar ultrapassada, apesar do retrocesso atual. Subcapítulo 1.3 Preconceito por origens. 1. Por que terei preconceito contra algum turista? Se ele vem para essa terra é porque ele gosta de minha nacionalidade e eu tenho que tratá-lo com cortesia. Resposta: e se o turista vai para a sua cidade isso é um claro sinal de que ele gosta de sua cultura, não que ele lhe odeia, ou vai roubar seu emprego ou que ele vai usurpar as suas coisas e os seus direitos. Então, por qual motivo brigar com alguém que lhe ama? E que aprova quanto até mesmo admira sua cultura? E mesmo que ele venha fugindo de uma guerra ou uma falta de emprego, se ele foi na sua terra é porque ele acha que é um lugar melhor e confia na sua cultura. Ou seja, ele está elogiando o seu país e acha que é um lugar bom para se viver, ou seja, ele só lhe está lhe engrandecendo e homenageando. Ele em resumo lhe ama e pronto final. 2. Para que terei preconceito contra raça, nacionalidade, gays e outras coisas se isso não é contagioso e se for não é porque a pessoa quer? Resposta: desse trópico já diz tudo. Não é uma doença autocontagiosa ser negro, ser argentino, ser gay ou qualquer coisa nesse gênero. Então, por que temer? Capítulo 2 Debatendo com os que têm preconceitos. Subcapítulo 2.1 Desconstruindo preconceito por condição sexual. 1. Tem que ter preconceito mesmo principalmente para os gays, pois eles são contra a religião, a família e ao respeito. Resposta: de religião em primeiro lugar é fé, então pode ser negro, gay, bissexual ou mulher que ama e sente atração pela outra que não interferirá nada na fé do outro. Assim, do que adianta ficar caçando os seus irmãos só porque ele tem outra condição sexual que não seja a normal ou com muitas aspas que é a heterossexual? Pensar que o verdadeiro Deus perde o seu tempo procurando quem dar, come, ou faz ou não em meio a infinitas galáxias e tudo mais, é de uma atitude que é tão pobre, pequena, inferior que chega a ser no tamanho de nada em importância. Então, é uma coisa para se pensar, pois na visão de Deus somos todos iguais perante a Ele não é porque amamos outra coisa ou que gostamos de fazer algo diferente no sexo na qual não seja prejudicial que Ele tem menos fé ou abalará a nossa fé. Afinal, nascemos assim, e Ele nos fez conforme as suas aparências e forma. 2. Porque eu tenho que não ter preconceito contra os gays já que eles fazem escândalos, são ousados e atrevidos e ainda não têm pudor. Resposta: do mesmo jeito que existe gay que não tem pudor, são ousados e atrevidos, há muito religioso e evangélico que são a mesma coisa e tem algo doentio em seu jeito de ser, lidar e sexual na qual fica só na fachada dizendo tudo em nome de Deus nas quais fazem absurdos tão imorais e desumanos que precisa se fazer uma autocrítica em si ao ver no espelho quando acha que só pessoas fora do heterossexual é que faz tais absurdos, ou seja, não são todos os gays que fazem escândalos, são ousados e atrevidos. Há muita pessoa de batina e evangélicos de fachada que faz tremendos absurdos.
Como é a situação do Brasil que até mistura religião com crime faz, ou é evangélico e anda armado dando tiros em quem lhe der na telha de querer matar e depois falar que é contra aborto? Tem algum tipo de razão nisso? Qual é a ética no final de tudo? Subcapítulo 2.2 Desconstruindo preconceito por origens. 1. Os nordestinos fazem o Brasil afunda e com isso e sua cultura esse povo vive de Bolsa Família e Bolsa qualquer coisa. Resposta: e não são os nordestinos que fazem o Brasil afundar e sim a desigualdade, a falta de oportunidade, de espaço e voz que faz o Brasil afundar. Não são os nordestinos a doença do Brasil. Afinal, o Brasil só começou aqui primeiramente, segundamente o país foi saqueado, tiraram todos os recursos, escravizaram negros que trouxeram aqui os verdadeiros donos que são o pessoal indígenas são chamados de vagabundos por querem mais terras e defender o meio ambiente, enquanto o pessoa agro queima tudo e não são chamados de atraso e perseguidores ou preguiçosos, afinal, é melhor fazer com muitas aspas queimar comida para aumentar preço que fazer os indígenas terem acessos a terras para proteger o meio ambiente e fazer um país mais limpo e de águas puríssimas e não poluídas de agrotóxico do público agro. Então antes de nacionalismo sulista doentio falando que o Brasil não é o Nordeste, lembre-se que vocês vieram de outros países e foram tratados como reis, as terras que tu tens o governo lhe deu de graça, colocou vocês em berço de ouro, lhe deram tudo, enquanto nós nordestinos fomos e somos o Brasil que começou por aqui a ser uma colônia por negros que foram forçados a vir, largados à própria sorte não nos deram terras, privilégios, dinheiro, poder, renda para nós vivermos aqui depois. Virado um país sem nenhum recurso e foi aqui que se iniciou a exploração dos nossos trabalhos e forças físicas, na qual hoje não querem dar voz e nem oportunidade para os nordestinos. E nem muito menos pagarem por nossos serviços, enquanto tu, fores fugidos de guerras pagos para morar aqui, dados terrenos de graça, estímulos, agriculturas, meios e todas as possibilidades para viver dignamente enquanto a ti critica os negros e nordestinos. 2. Porque eu devo aceitar qualquer turista, pois eles tomam o trabalho dos nascidos da região e por isso tomando o lugar de quem deveria e tem direito a ter trabalho na sua própria terra. Resposta: de minha visão é que precisamos mais se unir e não se separar em termo de cultura. Pois, somos seres humanos e aprendemos muito com a cultura alheia, assim, não é porque o estrangeiro veio aqui no Brasil precisando de uma ajuda em suas vidas que vamos falar, está roubando nosso emprego, porque logicamente para fazer isso terá que ser de um país mais evoluindo nessa mentalidade preconceituosa, pois nem todos os países o diploma é aceito aqui quanto nem os diplomas daqui são aceitos em todos os países, assim, não há esta questão e sem falar que para trabalhar terá que aprender nosso idioma, daí pensando assim já é outra barreira, assim devemos confiar no nosso taco e ainda pensar que primeiramente haverá várias barreiras culturais para o estrangeiro achar emprego aqui quando achar com toda certeza contribuirá para alguma coisa em nossas vidas. Viva os intercâmbios e os estudos trocados e respirar novas ideias, áreas e pensamentos sobre a mesma coisa e problemas. Subcapítulo 2.3 Desconstruindo preconceito por etnia. 1. Temos que ter preconceito contra os negros porque eles são mal educados, podres e ainda com mau caráter e com cultura ruim. Resposta: primeiramente a sociedade atual não dar apoio, educação, ajuda e base para a juventude negra e por isso tem a impressão de que são mal educados, pois afinal, quem educa? O tráfico educa? A sociedade opressora e preconceituosa? O arredor caótico onde ele mora? O racismo estrutural e cultural brasileiro vai defender ele e educá-los? O crime que irá educá-los? Então vamos repensar nesses preconceitos sérios por besteiras de cor escura ou clara, e seus traços. Se é mal educado é porque ninguém deu oportunidade e educou, se você encontra sujo é porque não tem apoio do governo e da sociedade para as necessidades básicas e direitos deles, e de mau caráter porque o contexto não ajuda a ele ver o que é bom ou mal e não o ensinou. E negro não tem cultura ruim, e no final todos temos cultura de nossas descendências e elas diferem. Com isso, basta pensar nos contextos e origens de cada um e como cada um são tratados com suas diferenças no mundo afora. Subcapítulo 2.4 Desconstruindo preconceito por diferenciação. 1. Devemos ter preconceito às diferencias porque são eles que fazem o mundo pior e sem padronizada no que deve ser aceito. Resposta: todo mundo de um jeito ou de outro é diferente e difere do outro.
pois há contextos e contextos sociais no mundo muito diferentes nas quais são e existem, assim, como criar um padrão. Simplesmente é melhor aceitar a diferença do outro e ver que aprendemos muito com outras pessoas diferentes e culturas. Assim, toda nova visão é um suspiro diferente e uma verdadeira renovação no olhar. 2. Para que não devemos ter preconceito, pois os negros são mal educados, os gays é contra a família, os imigrantes vêm para roubo o emprego e os modernismos são sem educação e caráter nenhum. Resposta: negros não são educados pela sociedade e sim excluídos pela sociedade opressora estrutural e cultural. Gays não são contra a família e sim ver algo diferente da família tradicional de margarina, além de gays não tivessem famílias que os apoios e assim fazem um bloqueio forte em eles quererem terem família visto que suas famílias lhes traumatizam com a extrema rejeição. Imigrantes não vêm roubar nosso emprego e sim procurar oportunidade que não tem no país dele e oxigenarão nosso país e dar novos ares. E as pessoas modernas não são mau caráter ou má gente e sim evoluídos e à frente de nosso parar do tempo. Deu uma refletida? Então não vamos ter preconceito por besteiras, pois o mundo muda, o tempo passa e o mundo dá voltas. Então lhe convido a esta reflexão. Vamos parar de preconceito. Ok. No mais, compartilhe esse vídeo, comente o que achou, dê curtidas e seu like, ative o sininho e me ajude a monetizar o canal. Preciso no mínimo de 500 inscritos para começar a ganhar dinheiro aqui, então, ajude a eu ter uma renda aqui. Prometo contribuir com mais qualidades nos conteúdos e recebendo dedicação sua. Vai me inspirar e energizar para mais e mais qualidades e postagens com mais frequências para assim ajudar o Voices MBC a crescer. Siga-me nas redes sociais desse banner no vídeo e se quiser fazer doação para o canal, seja bem-vindo e bem-vinda e a chave do PIX está no banner e é meu e-mail. Conto com você, e um abraço iluminado para você. E gratidão. Se chegou até aqui, comente, vamos termos novas visões.